porque sim, tinha muita briga. É muito comum, às vezes as pessoas falam, mas e se a gente brigar? Não é e se, é quantas vezes e quando vai brigar. E como vai desenrolar isso. Como vai desenrolar, porque vai brigar, não tem como. Hello, meus amores, bem-vindos a mais um Café com Cici. Gente, hoje eu tô com uma pessoa que eu tava esperando trazer aqui há um bom tempo. Eu tenho certeza que quem é da área da saúde já vai, assim, amar. Já fica nesse episódio, fica ligado, vai ter muito insight. Eu tô falando do Ricardo Novak e eu vou ler só essa bio aqui pra vocês. Porque, assim, é tanta coisa legal que eu falei, deixa eu contar tudo. Ele é sócio do grupo Ecom, maior ecossistema de gestão e marketing para clínicas do mundo. Começa por aí, tá? Cofundador da Infinity, rede de clínicas com sell-out ano passado de 2,2 bilhões de reais, tá? Cofundador da The One Mastermind regional, que une networking, educação e consultoria para empresários de todas as áreas. Seja bem-vindo, obrigada, viu? Obrigado, Cici. Pô, que legal. Que máximo, muito gente. Muito bom, né? Ele tava me contando aqui nos bastidores e eu não tinha noção do tamanho do ecossistema, né? Que coisa legal. Mas sabe que nem a gente tem? Só quando escuta, às vezes, os outros falar, né? Não, foi de 2 anos para cá que a gente tem participado de uns masterminds mais parrudos, assim. E aí, pô, imagina, só tem pessoas muito feras. E aí a gente foi vendo o nosso resultado, tal, que era um negócio que a gente nem olhava muito, assim, para ser bem sincero, a gente é mais, sei lá, mais flow, tranquilo. Né? Exatamente. E aí a gente vai comparando, vai conversando com um com o outro, aí, pô, vai caindo a ficha, assim, do tamanho. É muito louco, né? Dá muito orgulho. E me conta como começou, porque eu já sei nos bastidores que tudo começou com seu pai. Isso, meu pai e minha mãe. E toda essa entrada dentro do mundo da área da saúde, vocês não são dentistas de formação, mas têm um conhecimento da área absurdo. Me conta como começou, como que você chegou até aqui. Isso eu tenho que explicar pra todo mundo, porque todo mundo pensa, fala, eu tô comprando um negócio agora, o cara fica me chamando de doutor o tempo inteiro. Eu acho que ele vai no Instagram, aí vê lá e acha. E na verdade não, meu pai trabalhou na Dentsply, que eu acho que é a maior multinacional, a maior empresa do mundo para odontologia, hoje é a Dentsply Sirona. E aí meu pai começou ele era analista de sistema, então ele gerenciava um projeto que era um computador, que na verdade era um software odontológico e médico daquela época. E só que imagine, em 1980 e poucas pessoas sabiam digitar, sabiam tudo mexer. Era na fichinha. Ninguém. Escrita. E ninguém tinha computador. Até em casa, assim, as pessoas não tinham computador. Então, o projeto não foi adiante, era muito caro também, era $50 mil na época. Então, meu pai, imagina, ele que gerenciava isso, ele atendia os maiores nomes, em especial da odontologia, naquela época. E meu pai fez muita amizade com esse pessoal, tal, o projeto não continuou. Meu pai ficou com um dos computadores e ele falou, pô, e se a gente criar um trabalho de marketing de relacionamento, de fazer todo o trabalho, a terceirização de o controle de aniversariantes do mês das clínicas, quais pacientes que fazem aniversariante no mês, a gente cadastra as pessoas no nosso sistema, a gente gerencia, a gente imprime carta de aniversário, carta de retorno, carta de início de tratamento. Era muito fofo quando chegava essas cartinhas em casa, agradecimento por indicação, tinha carta de agradecimento por indicação, carta de término de tratamento. Então, meus pais que criaram isso. Que massa. A empresa, em 1990, eu sou de 87, então desde os 3 anos de idade, a empresa era em casa, então desde os 3 anos de idade eu nasci na empresa, por isso. E como que, assim, eu fico pensando, pra trazer o filho pra perto, pra hoje transformar o negócio, né? Porque eu acho que a tua entrada dentro do negócio do teu pai também transformou muito do que é hoje, né? E como que ele era? Como era essa relação pra você ter vontade, né, de continuar esse negócio, esse legado? Cici, eu sou o maior defensor das famílias trabalharem juntos. É muito louco isso, né? As pessoas às vezes falam, mas pô, é muito complexo trabalhar em família e tal. Lá, trabalho, minha mãe faleceu tem 2 anos, mas pô, era minha mãe, meu pai, meu primo, irmão trabalha lá, minha esposa, a Jojo, que você conhece, trabalha lá, minhas irmãs trabalham lá, meus cunhados trabalham lá. Ou seja, trabalha a família inteira. E a gente sempre teve e isso obviamente totalmente, na verdade, pelos meus pais, que desde criança sempre foi divertido trabalhar. Eu lembro, eu ia com meu pai sempre me carregou, eu e meu pai, nós somos almas gêmeas, assim, é impressionante. Eu não conheço ninguém que tenha uma relação tão próxima, pai e filho. Eu e meu pai, nós somos almas gêmeas, assim, impressionante, é muito legal.
E meu pai sempre me levava. Ele ia nos clientes fazer reunião, e aí meu pai, imagina, conhecia muito de marketing, conhecia muito dos bastidores dos consultórios e tal. Então ele ia fazer reunião, eu ia com meu pai, de carro, ficava ouvindo rádio, Band FM, Cidade, né? Sim. Ficava lá ouvindo rádio, meu pai em reunião. Então, pô, desde criança, eu devia ter o quê? Uns 8, 9, 10 anos, eu vivi isso. Então sempre foi muito gostoso. Meu pai sempre foi completamente apaixonado pelo trabalho. Apaixonado mesmo, ele gosta, ele faz com carinho, faz com amor. Então a gente herdou isso, a família inteira. E você olhava pra ele e falava, eu quero ser igual ele é. Automaticamente, assim, sabe? Não foi uma coisa de... Eu dei muita sorte com os meus pais. Meus pais sempre foram muito encorajadores. Então, essa coisa que o pessoal tem de ter receio, ter medo de dar um próximo passo, eu fui um privilegiado, porque meus pais nunca criaram isso em mim. Eles sempre foram muito corajosos. Então, eu acompanhei isso. E quando você começou essa sua jornada, né, de trazer mais coisas pro negócio e tudo mais, não teve nenhuma resistência? Eles foram super abertos a... Foi junto. Foi junto. Foi legal. Junto. Meu pai... Empreendendo dentro do próprio negócio. Do próprio negócio. Eu vou até contar. Meu pai, eu acho que se tinha... Eu vou contar um momento da nossa história que até meu pai... Na verdade, quem tinha um pouquinho de receio era eu. Que, a gente em 2014... que nós começamos curso online, que a gente foi pro digital. Então, naquela época, a gente tinha uma escola de gestão e marketing para clínicas. E, nossos eventos presenciais, você teve presente lá, sempre a gente faz com muito cuidado, a gente cuida muito da experiência e tal. E aí, eu tinha comigo a convicção de que, cara, aquilo ali era presencial. Então, o online não substituiria aquilo. E meu pai sempre falava, não, a gente tem que ir pro online, a gente tem que ir pro digital. Meu pai é super jovem. Se ele sentar aqui, ele parece meu irmão. Ele é muito jovem. Então, ele sempre gostou muito de tecnologia, ele sempre foi muito antenado. Então, ele falava, não, a gente tem que ir pro online e tal. Ele batia o pé e eu era mais resistente até com relação a isso. E aí, ele tava correto, né? E eu lembro que na época... Em 2014 a gente fez o Fórmula de Lançamento, estudou Conrado Adolfo, todo o pessoal que era mais forte ali do digital. E aí a gente tinha que decidir quem que ia gravar. Aí meu pai ainda falou, Rick, vai você que você é mais jovem, mais bonito que eu. Ele falou, então vai você. Desse jeito. Por quê? Porque ser o rosto da marca, né? A gente, então foi tudo junto, assim. Então não é que, eu cheguei e obviamente, eu trouxe ótimas ideias para a empresa, mas foi sempre em conjunto, assim. E quando vocês têm que tomar uma decisão, isso é bom para quem tá escutando e empreende em família, né? Sempre pergunto para quem tá aqui, eu também sou um case de empreender em família. Como que vocês tomam decisão quando um não quer, quando outro tá com medo? Como é que é? Tem uma reunião semanal, um conselho? Como é que vocês fazem? Antes, é que a empresa agora tomou um corpo, ela tá muito grande, né? Então a gente tem 350 colaboradores, eu não consigo ir muito pro escritório, porque eu tô muito, por exemplo, a gente tá aqui gravando, aí reunião o tempo inteiro, ou entrega, né? Tá em evento, dando curso e tal. Então, meu trabalho hoje é mais esse. Então, eu não tô meu trabalho hoje é mais visão de futuro. Então, eu não tô tão focado nas decisões ali do dia a dia. Isso daí tá mais com meu pai. Mas... No passado, imagina, eu tava todo dia no escritório com meu pai. Eu acho que isso é legal contar pro pessoal também, porque sim, tinha muita briga. É muito comum. Às vezes as pessoas falam, mas e se a gente brigar? Não é e se, é quantas vezes e quando vai brigar. E como vai desenrolar isso? Como vai desenrolar, porque vai brigar, não tem como. E não tem jeito. O jeito que meu pai me trata, que eu trato ele, não tem como a gente falar, lá dentro é profissional, você tem que tratar como qualquer outro funcionário. No escrito é bonitinho, mas não é assim que funciona, porque a gente é movido a emoções, a sentimentos. Exato. E é meu pai, eu sou filho dele, né? Então, ele vai falar mais alto, às vezes eu vou responder de uma forma não legal. Mas eu acho que o que segurou muito nessa tomada de decisão e nesse respeito das decisões, porque não era sempre que tinha a mesma opinião, é o laço familiar mesmo, entendeu? Então, o respeito que eles sempre criaram na gente. Então, a gente tinha discussão, tinha briga, mas
tudo sempre foi muito pensado na empresa. Então, pô, a gente brigava, mas eu sabia que meu pai estava brigando pela opinião dele, pela empresa, pro bem da empresa. Eu também. Então, pô, às vezes, putz, quebrava o pau. Saía, briga e grita, não sei o que lá. Depois de meia hora, a gente já estava se falando e tudo normal. Então, não tinha essa coisa de, não se falar, não se respeitar. E eu acho que isso é um dos benefícios da família, né? Sim. Porque quando você coloca os valores familiares acima de qualquer outra coisa, quando tem uma divergência e você olha, putz, mas isso é só uma briguinha por causa disso no trabalho, aí você retoma tudo e fala assim, nossa, né, que besteira, deixa a gente entrar nesse comum acordo aqui e continuar. E talvez se não fosse familiar, talvez esses valores tão fortes que a família traz demoraria um pouco mais pra você, desenrolar essa história, sabe? E, cara, a gente tem que pensar assim. Isso eu acho que é legal falar, até do ponto de vista de quem tem consultório, quem tem qualquer área de saúde, né? Que é muito comum empreender em casal. É muito comum. Dentista casado com dentista, médico é casado com médico, né? É muito comum. A gente busca nossos semelhantes, né? É muito comum. E a gente, tanto que a gente tem uma mentoria anual, esse ano a gente colocou o valor do acompanhante, um valor mínimo mesmo, assim, de custo operacional nosso, porque é impressionante, galera, é impressionante. Vocês aí que são casais, é impressionante como é muito exponencial o resultado quando o casal tá junto. É bizarro, né? Muito exponencial. Vou te dar um exemplo. Você conhece o Clinicorp? O sistema, software odontológico? Não. Tem o Clinicorp, é o maior software do mundo para clínicas e consultórios. E eles têm 25 mil clínicas utilizando o software deles. Máximo. Aí, anualmente, eles fazem uma premiação com as 5 clínicas que mais tiveram caixa, que mais entrou dinheiro durante o ano, porque eles têm um controle, enfim, de quem usa a plataforma deles. Aí as 5 primeiras são da Infinity, nossa rede de clínicas ano passado. Bom. Esse ano, agora no fim do mês, tem a premiação de novo, vamos ver. As 5 primeiras, todos os 5 primeiros têm sócios e quase todos casais. Todos. Isso não é à toa. E são duas zonas totalmente opostas. Quando tá junto, sonhando junto, ainda que seja debaixo de algumas discussões, de algumas, né, oposições de ideias e tal, mas quando sonha junto, quando tá vibrando junto, né? Juntos os talentos, tá ali, cara, vivendo a empresa e é uma delícia viver a empresa, se sonhar junto, imaginar a empresa crescendo, né? Imaginar as coisas dando certo. É muito, muito delicioso isso. Então, quando tá nisso daí, cara, os resultados são muito exponenciais. Só que o inverso é totalmente verdadeiro. Proporcional, né? Proporcional. Quando os casais não estão alinhados e, sempre tem, esses, na minha opinião, né, tem que tomar um cuidado de falar disso, mas na minha opinião, a gente tem que fazer novos votos de casamento, da união, o tempo todo. Porque, a Cici que casou há quanto tempo você está casada? 7 anos. Há 7 anos, não é a mesma Cici de hoje. Você concorda? Não é a mesma. E seu marido também. Há 7 anos, ele não é mais o mesmo marido. Os dois foram evoluindo, ou não. E se a gente não comunica essa evolução? Não, e se não está minimamente equilibrado, o casamento não vai para frente. Exato. Porque imagina, e aí de quem que é a culpa? Quem sou eu para julgar, né? Mas é quem não quer evoluir. Você concorda que a gente tá nesse mundo aqui para evoluir? Aí, às vezes, o Ricardo que casou há 6 anos atrás, a minha esposa, não é o caso, tá? Mas só em ponto de exemplo. Aí minha esposa, não tá evoluindo. E eu tô evoluindo, tô tentando, e ela não tá evoluindo. Então, do meu lado, eu tenho que ter paciência, né, para tentar puxar ela. E comunicação, né? Exato. Só que ela tem que se esforçar mais do que eu, até na minha percepção, porque, quem tá errado na situação é quem nunca quer evoluir. Exato. Então, os casais, cara, isso é muito importante, tá alinhado. Porque quando tá desalinhado, a coisa simplesmente trava. Você não consegue, porque imagina que a pessoa que mais a opinião vale, que mais é sua fortaleza, seu alicerce, ela não te apoia.
apoia. E aí a gente Ela não sabe... tá enxergando o que você tá enxergando. Ela não tá enxergando o que você tá enxergando. E a gente sabe que empreender, e todo mundo que tem consultório, tem uma empresa, ainda que você trabalhe sozinho, é uma empresa, cara, a gente sabe que são mais erros do que acertos. Super. É mais porrada do que carinho. Não é assim, E aí, é se na assim. primeira vez você errar, a pessoa falar, eu te falei. Exato, eu te que falei. não ia dar certo. Exatamente. Aí acabou. Aí cai o mundo, né? Cai Você o nem mundo, continua porque tentando. você nem continua. Então, isso pra mim é assim, é impressionante. Então, se você tá aí hoje, tá sentindo que isso tá acontecendo, que alguma coisa tá brecando aí na sua casa, primeiro, avalie se você tá comunicando seus sonhos. Esse é um primeiro ponto. Isso aí. Né? Porque às vezes você não tá comunicando, você tá lá na frente, mas você não conseguiu passar essa visão pra quem tá do teu lado, ele também não é obrigado a enxergar, né? E segundo ponto, senta pra conversar. Vem cá, Exato. né? Vamos lá, tô sentindo isso, tô sentindo E a aquilo. pessoa que tá ali sendo um pouquinho mais travada, cara, essa pessoa, ela, dá um voto de confiança, vão fazer um curso juntos, vão abrir os horizontes, abre, né? assiste uma live, ouve um podcast, igual tá ouvindo aqui. A pessoa tem que se esforçar pelo casamento. Exato. Porque senão, se não tem jeito. Ou tem prazo de validade, né? Então a pessoa ali vai tolerando por mais uns meses, até que é o pior dos casos, que é acabar a família. Acabou a família, é o pior dos Pior caminhos. dos cenários. Ou a pessoa que está tentando se desenvolver, ela cede, mas ela vai viver infeliz o resto da vida e com aquilo ali engasgado. E a pessoa que travou vai ter aquela infelicidade ali do lado dela o resto da vida. Exato. E, essa vida... Tem muita gente que acredita em várias vidas, né? Eu até acredito. Mas a que eu lembro é essa daqui. Então, a gente tem que viver bem, tem que viver feliz, tem que viver em paz, não é verdade? Exato. Então, é muito importante. Isso daí é muito Não, importante. e às vezes uma coisa que você podia ter uma força assim pra fazer, se alguém tá te apoiando, e a pessoa não te apoia, você tem que fazer uma força assim. Exatamente. Desse tamanho. Astronômica. Um gasto de energia bizarro que se você estivesse usando pra fazer muito mais coisa, né? Ser muito mais eficiente porque a pessoa tá ali te apoiando, talvez você já crescesse muito mais rápido. Né? Então acho que é isso que a gente quis trazer pra vocês e hoje. se né? cresce, ainda, já é positivo, mas é difícil crescer, é difícil. É muita força, né? Sem apoio é muita força. E aí, A às vezes, pessoa tem essa que ser- força também vai acabar causando danos aí. A pessoa tem que ser muito troncuda, muito, para conseguir. Sem apoio, tem que ser muito troncuda. Então, eu fui um privilegiado, que minha família é impressionante, assim. Então, isso é um E eu privilégio. adoro falar que a gente é criança crescida. Nós somos crianças crescidas. Tem características em nós que vêm desde que a gente nasceu. Deus coloca lá no potinho e fala, cara, esse cara vai precisar, essa mulher vai precisar disso para realizar a missão que eu tenho para ela nesse mundo, né? Eu concordo. E o que é essa características que você enxerga lá do Ricardo, criança, talvez levado, não sei como é que você que era, né? Mas que você carrega hoje, maduro, que faz você se diferenciar dentro dos seus negócios? Nossa, isso daí também é um presente de Deus. E eu vivo refletindo sobre isso, né? Eu não sei se já parou para pensar. Agora nós vamos entrar num papo filosófico. Mas, cara, eu fico pensando... Acontece tanta coisa boa na minha vida que agora eu fui presenteado no Dia dos Pais. Coisa mais linda desse mundo. Aí eu vou contar essa história aí só para o pessoal entender rapidinho. Nasceu minha filha no Dia dos Pais. Era para nascer uma semana depois. Antecipou no Dia dos Pais. Eu tenho 2 filhos. E meu filho, a gente sempre cesárea, minha esposa não tem medo de parto normal e tal. Aí meu filho, a gente foi marcar, o primeiro filho, com o médico, a data ideal para ele nascer, o dia do meu aniversário. Então meu filho veio de presente de aniversário. Oh, meu Deus. Nasceu um pouquinho antes, porque a gente optou para não ser no mesmo dia. Então veio de presente de aniversário e agora Deus me presenteou com Dia dos Pais. E esse é um exemplo, assim. Mas eu vira e mexe, eu questiono, eu falo, cara, por que eu? Né? Por que, sei lá, Deus me dá tantas coisas boas, assim. E eu fico pensando como... Eu vou responder a pergunta, você vai entender. Como eu posso retribuir tantas... Eu juro, é inacreditável a minha vida, assim. Aí cara, o que eu posso fazer para retribuir? Eu não sei como agradecer, né? E aí eu vivo nesse papo filosófico comigo. E uma coisa que
Deus me presenteou de verdade, eu acho que é com a energia. É muito louco isso, porque as pessoas falam, Rick, sua energia, cara, é diferente. A forma que você fala, sei lá, é diferente. Sobe no palco, aquela energia já contagia as pessoas, eu tava chegando aqui, aí um mentor e sócio meu, o Diegão, mandou um áudio sobre um cara que ele fez uma reunião, que ele vai começar a trabalhar com a gente, o Wilton, até mandei um áudio para ele aqui agradecer. Que ele falou que ele não confiava muito nessa coisa de gestão, de marketing e tal. Aí ele estava em um congresso, não sei se foi o Odonto Conference que a gente se encontrou, ou foi no Congrehof, que você foi também, né? No Congrehof? Não. Aí no Congrehof também, que eu tive há pouco tempo. E ele falou que estava passando, estava indo embora, e falou, deixa eu ouvir aqui. Aí ele comentou com esse Diego, o Wilton, com o meu sócio, falou, cara, eu não sei, eu senti tanta verdade ele falando ali, que eu resolvi dar um voto de confiança. E o Diego me mandou a mensagem, porque ele falou, Rick, quando eu conheci você, foi exatamente a mesma coisa que eu senti. Então, acho que de criança, assim, eu sempre fui uma criança sociável, sempre fui na escola da turma do fundão. Então, eu sempre tive muitos amigos, eu sempre fui muito social, assim, muito comunicativo. Então, eu acho que hoje, o que Deus me presenteou, assim, que é o que eu tento passar adiante, é isso, é a comunicação, é a forma de eu falar, é a energia, é isso. Eu gosto de puxar isso, porque eu gosto que as pessoas parem para pensar na delas também. Porque hoje, nesse mundo digital, a gente sempre acaba se comparando com o próximo e talvez tentando pegar o que é talento do outro, esquecendo de olhar para dentro, olhar para nossa infância, olhar para o que nos trouxe até aqui, entender o que em nós nos diferencia, né? E é justamente isso. Quando você pega a energia, provavelmente você já era uma criança, sim. Que foi, por vezes, né? Isso pode ter te atrapalhado. Então, às vezes, na escola, pode ter levado uma bronquinha a mais, por ser muito elétrico, enfim. E aí, você foi aprimorando isso, amadurecendo em cima, e isso te trouxe até aqui, né? Cici, eu acho que é legal até falar em cima do que você está dizendo aí, porque eu nunca gostei. Olha isso, eu sempre tive muito amigo, sempre fui extrovertido, enfim, sempre fui muito sociável, mas eu nunca gostei de falar em público. Tanto que isso é importante para todo mundo. Não é que eu não gostei. Eu era assim, lembra trabalho da escola? Aí você passava lá os slides, aí eu sempre ficava por último, ficava meio que uma filhinha lá, e eu ia e ficava meio que lendo. Então eu nunca gostei de falar em público. Aí olha como são as coisas, que eu acho que isso também é legal, tem um ensinamento aí. Quando a gente, lá em 2013, meu pai foi visitar uma escola, tal, ele falou, a gente podia criar uma escola de gestão e marketing para clínicas e consultórios, tal. Como meu pai é diferente, tá vendo? Veio dele. Aí, quem que seriam os professores? Nós. E imagina, eu nunca gostei de falar, nunca dei aula. É surreal. E eu nunca fiz curso de oratória. Olha que louco isso. E aí, de repente, pela coragem, aí que eu acho que é legal trazer, porque a gente assumiu, falou, cara, vamos fazer, mas a gente nunca nem pensou nisso, por isso que eu falei, meus pais sempre foram muito corajosos. A gente nunca deu, isso nunca teve um peso pra gente. E a gente, por conta de uma oportunidade que a gente viu, e naquela oportunidade existia a necessidade de a gente falar em público, ainda que não gostava, mas a gente tinha o conhecimento, a gente nem pensou, falou, cara, vamos, só vai. E é ali que eu descobri, cara, sei lá, essa facilidade de comunicação que eu tenho. Engraçado, que não sei se foi hoje de manhã ou ontem que eu ouvi o Joel falando uma coisa que eu acredito muito, que é saia da sua zona de conforto na sua zona de talento. E é justamente isso muito que você fez, né? Você saiu da sua zona de conforto, tá quentinho aqui, não precisa ir lá na frente falar, tá gostoso aqui, né? Sem passar uma vergonhinha, sem, né, ter que sair desse conforto que eu tô. E aí você foi lá e teve a coragem de sair dessa zona de conforto. E aí você entendeu que você tava dentro da sua zona de talento, né? Então, às vezes, a gente não explora os nossos talentos porque a gente tá ali na zona de conforto. E eu acho que é legal também, gente, por que também teve esse passo de coragem? É porque a gente conhecia muito daquilo que a gente ia falar. Muito. Então, a preparação, ou seja, eu não estava preparado para falar, mas o conhecimento todo estava na minha cabeça. Então, aquilo me tranquilizou, porque, eu tenho domínio do que eu vou falar.
E eu sempre tive um mindset de assim, cara, isso daqui vai ser um bate-papo. Não vai ser uma palestra, sei lá, decoradinho. Eu sempre tive. Tanto que as minhas aulas, o pessoal me perguntou agora no último evento da Infinity, falou, Rick, você treina a sua palestra? Cara, eu nunca treinei. Porque eu gosto dessa naturalidade. Eu sempre fui com esse mindset de, vai ser um bate-papo. Então, só que é um bate-papo daquilo que eu domino. Daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vivo. Preparar, buscar conhecimento. Exato, daquilo que eu vivo. Então, isso trouxe pra mim mais segurança, entendeu? Mais confiança. Então, e hoje você falou que você tá mais nessa frente da comunicação, essa cara da marca, né? Além disso, né? Nas suas entregas de mentoria e tudo mais. Então, como você gerencia o seu tempo hoje entre a empresa, entre as entregas, entre a influência, entre o pai, entre o marido? Como é que é essa loucura? Tem algumas coisas pra mim que são inegociáveis. Então, eu todo dia vou na academia. Pra mim é uma terapia, de verdade, assim, é o momento que eu tiro para desopilar mesmo. Então, eu coloco o meu fone de ouvido. Eu até dou essa dica para todo mundo, porque às vezes as pessoas, eu não gosto de academia. Eu falo, calma. E se eu vou pra academia, é verdade. E eu esqueci meu AirPod. Acabou. Esqueci. Não acabou. Eu nem vou. Eu vou embora, é verdade. Eu não vou. Meu marido é assim também. Acabou, não, porque é outra experiência. Eu com meu fonezinho lá. Então, isso daí é uma terapia pra mim, todo dia eu vou. Outra coisa que eu não abro mão, só em assim, exceções das exceções, que é levar meu filho na escola. Oh, meu Deus. Então, levar ou buscar. Tá. Uma das duas coisas eu também não abro exceção. Aí no restante, varia muito de semana, né? Por exemplo, na próxima semana eu tenho, dos 5 dias, eu tenho 4 dias de evento. Então é uma semana que vai ser super puxada. E a gente foi, conforme a empresa foi avançando, isso eu acho que é legal falar, a gente foi trazendo muita gente boa para a empresa. A gente tem muita gente boa, muita gente boa. Hoje eu sinto que a gente está num próximo passo que eu preciso de pessoas melhores ainda, que as pessoas tenham competência que a gente não tem. Porque a gente está jogando hoje um jogo de empresa grande. Sim. Então eu preciso trazer gente que, cara, esteja habituado a M&A, esteja habituado à compra de outras empresas, à venda de empresas, sabe? Tem um conhecimento que a gente ainda não viveu. Então, você pode abrir faturamento aqui? Posso, já saiu. Já a gente não divulga muito, sei lá, mas a gente faturou ano passado 205 milhões. Então empresa grande, né? Empresa grande. Não é tanto que surpreendeu, né? a gente começou a cair nossa ficha há uns 3 anos atrás, sei lá, a gente faturou 70 milhões, assim. E aí é o que eu falei, a gente foi comparando nos masterminds e, peraí, nosso faturamento é muito alto, né? Exato. E agora, enfim, a gente tá com um plano de, nos próximos 5 anos, faturar bilhão. Exato. Então, imagina, é um outro tipo de jogo, né? Que a gente tem que trazer. Mas conforme a gente foi crescendo, Cici, e isso, se tiver que atrelar assim, um ponto que foi determinante, técnico, para a gente conseguir chegar no tamanho que a gente é hoje, é ter agregado, trazido pessoas. Então, a gente hoje, nós temos 35 mentores, que são pessoas que começaram com a gente, fizeram curso, depois fizeram mentoria. Hoje, muitos deles são sócios nossos. São pessoas que a gente sempre não negociou os valores dessas pessoas. Então, são pessoas que a gente conhece há muitos anos, que a gente sabe que são pessoas super confiáveis. Pagadores da cultura, né? Exato, totalmente. A gente tem estampado na nossa parede que a nossa cultura é o entusiasmo. Então, lá não tem espaço para quem não é assim. E internamente também. Então, a gente foi ali permitindo que pessoas que, tem a Paty, que é a nossa gerente de marketing, a Paty está com a gente quando a gente tinha 10 funcionários. Menos, até uns 8 funcionários. Sei lá, desses 8, 4 eram família, e aí a Paty lá. E a Paty hoje é, o nosso braço direito mesmo. Ela tá voando, é sócia na The One, por todos os méritos dela. Então, e acho muito legal quando você vê a pessoa crescer a ponto de se tornar um sócio um dia. É o mais legal. Isso é muito legal. Isso é o mais legal. É o mais legal. Você saber que a pessoa, pelo merecimento dela. E isso a gente sempre foi também muito, muito cabeça aberta de dividir o bolo. Então, peraí, caramba, a gente tá crescendo. Cara, essas pessoas da linha de frente são poucas, não são muitas. As que fazem por merecer mesmo, assim, mesmo, muito além, são poucas. E aí sempre a gente carrega, isso tem muito a ver com os nossos valores também, uma espécie de dívida com essas pessoas. Então a gente tá o tempo inteiro pensando em
oportunidades para a gente conseguir colocar essas pessoas juntas. Hoje, o grupo faturou 205 milhões, mas a gente tem agência de marketing, a gente tem uma empresa de recrutamento e seleção em Londrina, onde quem toca lá, que a Jojo é sócia também, mas quem toca lá são 2 sócias nossas, que são mentoras espetaculares, e aí, tem muito domínio de pessoas. Aí surge, cara, é uma oportunidade para as clínicas têm dificuldade de recrutar. Não, então vamos abrir uma empresa que recruta, seleciona, faz treinamento de pessoas. Existe espaço para isso? Existe. Putz, aí surge o ecossistema vai se retroabastecendo, né? Nosso ecossistema, isso é o nosso maior, sei lá, o que faz a gente conseguir ter um resultado no nicho. Né? É muito, muito. A gente... A gente foi atrelando empresas e negócios porque a gente sempre foi acompanhando o desenvolvimento do nosso cliente. Isso eu acho que é legal falar também. Jornada o seu cliente, hoje, ele é um cliente. Você vai fazer esse cara se desenvolver. Mas isso é para tudo, tá? Para as clínicas também. Para a Cherry foi assim. Para as clínicas também. Chega lá o paciente, você resolve o problema desse paciente hoje. Só que daqui a um ano, esse paciente tem uma outra necessidade. Então, se você não acopla outros serviços, no nosso caso, outras empresas, outras entregas que acompanhem a evolução do meu cliente me ama. Mas ele fala, eu amo o Ricardo até aqui. Daqui em diante... para cá ele não tem mais solução para mim. Eu preciso, exato. Eu preciso de alguém que resolva o meu problema. Então, isso são várias oportunidades que vão surgindo e que você precisa estar atento às pessoas, porque sozinho você não consegue. Então, você vai trazendo as pessoas competentes, com os valores que são valores muito semelhantes aos nossos, e aí você vai crescendo, vai fortalecendo o ecossistema, né? Não, agora falando já de como se destacar em meio ao mercado, vamos falar diretamente para quem está aqui da área da saúde. Sim. E quer se destacar e se deparou com um mercado que é competitivo, assim como inúmeros mercados. Acho que tem muita gente que gosta de reclamar do seu, mas acaba não olhando que todo mundo tem suas dificuldades nos seus mercados, né? Eu desafio alguém, coloca aí nos comentários algum mercado que não está competitivo. Que não está competitivo, exato. Ainda mais no Brasil, que é tão grande, né? Então, assim, vamos falar para as clínicas. Eu até escrevi aqui odontologia, mas hoje você já atua em todas as áreas da saúde, muito forte na odonto e também muito forte em outras. Então, conta aí, como é que pode se destacar, né? Sua clínica que está iniciando agora, né? Que você está aí com uma cabeça aberta para crescer, como é que faz? Eu tenho falado um negócio ultimamente que eu acho que dá uma visão muito clara aí para todo mundo que tem consultório, tem clínica. O que acontece? Eu acho que a principal coisa aí que você precisa se preocupar é ter o controle do seu consultório. O que é ter o controle do seu consultório? Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um consultório e eu só trabalho com indicação. Eu consigo estabelecer uma meta? Não, eu não consigo. Porque eu não sei quem vai me indicar. Eu não sei quantas indicações a pessoa vai fazer. Você concorda? Fica eu tenho vago, um consultório, né? Fica vago. Eu sei que alguém não se te hoje alguém vai me indicar, eu não sei. Eu sei se esse alguém que vai me indicar quantas pessoas, eu não sei. Ou seja, a empresa, o controle da entrada, captação de clientes, não está sob o meu controle. Olha que louco isso. Então eu não consigo nem estabelecer uma meta. Eu tenho que ajoelhar, rezar a Deus, né? Fazer um ótimo serviço, um ótimo atendimento. Network incrível. Mas também que nem sempre. E é rezar a Deus para as pessoas chegarem. Entendeu? Ou seja, a empresa não está sob seu controle. Quando a gente fala, a gente trabalha bastante dentro das mentorias e tal, de precificação, composição de preço. Se você compara o seu preço com o do colega, do consultório, do outro consultório, e cobra exatamente a mesma coisa que ele, você não tem controle nenhum sobre as finanças da sua empresa. Por quê? Eu sei quanto o meu colega paga de aluguel? Não. Isso daí faz parte da composição do preço. Sim. Eu sei quanto ele investe em marketing? Se ele investe, se ele não investe? Não sei. Isso faz parte da composição do preço. Eu sei quanto esse cara tem de colaboradores? Quanto ele paga os colaboradores? Ou seja, se eu comparo o meu preço, eu coloco na minha precificação o preço do colega, cara, eu não sei nem se eu tô tendo lucro ou não. Olha que loucura. Ou seja, a empresa não está sob controle. Então, quando a gente fala de empreender dentro da área de saúde, eu acho que o passo inicial cara, eu preciso ter controle da minha empresa.
controle. É igual quando a gente entra num carro, você liga o carro, ele dá lá a temperatura do carro, se tem gasolina, se não tem, se o carro tá ligado, se não tá, você sabe se ele tá acelerando, se não tá, sua velocidade, se não tá. Quando você não tem o controle do seu consultório, desse tipo de indicadores, você não tem domínio nenhum da sua empresa. Né? Aí a gente fala, pô, a gente tava falando de captação. Tem gente que se orgulha, né? Fala, eu só trabalho por indicação. Por quê? Porque para a pessoa, ela fala, meu sucesso, eu tenho sucesso só com indicação. Cara, parabéns. Parabéns pelo seu sucesso, muito legal. Só que se você tivesse controle da sua empresa, você teria 5 vezes mais sucesso. Exato. Por quê? Porque hoje a gente fala de conquista, captação de novos pacientes, você fazer marketing, você investir em tráfego. Cara, eu tenho domínio ali exato de quantas, eu quero faturar 300 mil no mês. Eu sei. Para eu faturar 300 mil, qual a média? Olha o controle de novo. Qual a média de valores que meus pacientes investem nos tratamentos? Aonde que eu tenho que mexer o ponteiro? Exato. Né? Putz, aqui a média dos valores do tratamento é 5 mil reais. Então, legal, quero faturar 300 mil, eu vou precisar de quantas pessoas? X pacientes. X pacientes novos. Tô ruim de... 10 mil é o ticket médio. Eu preciso de 60 pacientes novos. Pronto. Para 5 mil, eu preciso de 60 pacientes novos. Tá, mas como eu vou atrair esses 60 pacientes novos? Eu sei que se eu fizer tráfego pago, se eu investir no Instagram, no Facebook, no Google, etc., eu vou a cada 50 reais gera uma pessoa interessada. E cada pessoa interessada, eu sei que a cada, 10 pessoas, 5 vão marcar consulta. Quanto tá custando um cliente pra mim? Eu sei que dá 5, 2, 3 vão comparecer. Eu sei que dessas 2, 3, uma vai fechar. Ou seja, a gente começa a ter domínio. Aí você dá as cartas. Fala, então eu sei que se eu investir, por exemplo, 5 mil reais, eu vou conseguir fechar 100, 200, 300 mil. Ou seja, você dá as regras, você dá as cartas. O que acontece nesse meio do caminho? Muita gente não tem essa clareza. A maioria das pessoas, né? Porque é difícil você ter esses dados esmiuçados se você não tiver muito foco e disciplina em cima disso. Exatamente. E aí a galera gasta dinheiro para captar cliente, paciente. E reclama que não captou. Mas é por quê? Porque tá gastando em lugar errado. Não tá entendendo qual é a métrica que para ela funciona, para ela ter aquela meta naquele mês. E eu vou além até. Que aí entra mais uma vez o controle também. Então, primeiro, eu faço marketing. Faço, legal. Esse é um primeiro passo. Mas eu acho que esse é o mais fácil até. Porque o marketing não é você anunciar e esperar o resultado, o paciente vir para o consultório. Não é isso. A maioria das pessoas, inclusive, tem péssimas experiências com o marketing porque elas pensam nisso. Acha que é isso. Fala, eu vou fazer um anúncio, as pessoas vão me ligar e acabou. Aí chega aqui, eu fecho. Né? O pessoal ainda acha isso. Por quê? Porque trabalha muito com indicação. E não é isso. Por quê? Porque a pessoa, ela vai se dizer interessada lá, viu seu anúncio, seu vídeo, sei lá, ela vai se dizer interessada. Só que o processo interno de treinamento, agilidade de ligação para aquela pessoa que deixou o telefone, isso daí faz toda a diferença. Se você ligar imediatamente, as suas chances da pessoa atender são 80%, 90% maiores do que você ligar depois de 5 minutos. A gente está falando de 4 minutos de diferença. É surreal. Se a gente tem um CRM dentro da empresa que a gente desenvolveu, nós chamamos PPCRC, onde a gente faz todo o mapeamento desde quando o lead chega, quando esse lead foi agendado, a gente consegue monitorar. Olha isso, galera. A gente consegue monitorar, por exemplo, a pessoa que é dedicada ao marketing, a gente sabe quantas ligações ela fez no dia, qual o tempo médio de ligação dela. A gente sabe, a gente consegue ouvir as ligações, a gente sabe até quantos em média, ela desliga. Por quê? Porque depois do quarto é que geralmente as pessoas atendem. Então, se ela está desligando no terceiro, a gente sabe. Olha o nível. Né? Aí, um dado, então, são milhares e milhares e milhares de agendamentos que estão lá. Aquilo ali traz os dados para a gente. Olha só, se o paciente de marketing, você agenda ele para mais de 3 dias... Por exemplo, hoje é uma segunda, eu agendei ele para quinta, a chance desse cara comparecer é menor que 20%. Menor que 20%. É certo já que ele vai faltar. É quase certo que ele vai faltar. Se você agendar para 5 dias, é menos de 20%. Se você agendar, aí olha isso, esse exemplo. Imagina que você tem a agenda cheia e você está fazendo o máximo, está fazendo tudo certinho. Só que você está agendando para 15 dias. Você não vai ter resultado. Por melhor que seja seu marketing, por melhor que seja o atendimento, o paciente de marketing, ele vai faltar.
Paciente de marketing que você diz é que veio por algum canal de aquisição de marketing. Tá. Ele vai faltar. Então, o que a gente orienta? Putz, o paciente quer marcar para mais de 3 dias, a clínica não tem agenda. Olha, a agenda da doutora Cici está cheia. Mas vamos fazer o seguinte, que dia que seria legal para você? Seria legal na quarta-feira de semana que vem. Olha, na terça-feira a gente faz a confirmação da agenda de quarta. Então, eu posso deixar você numa lista de espera? E aumenta fazendo isso? Na terça-feira eu te ligo para ver que horário seria bom para você. 11 horas da manhã. Que massa. Muito. Aí, você já foi em algum encaixe médico? Todo mundo já foi. Já. Você faltou em algum encaixe Não. médico? Não. Entendeu? Então a gente fala, aí magicamente, já deixa reservado na agenda, quarta-feira, 11 da manhã, na terça liga para aquela pessoa, surgiu, amanhã, 11 horas. Você quer agendar? Putz, quero, tal. Aí a quantidade de faltas cai. Então, olha o detalhezinho que eu tô trazendo aqui, e o exemplo de, quem tem a agenda lotada, esse cara não vai ter resultado com marketing. Olha que louco isso. Cobrar taxa seria uma opção? Depende do público. Tá. Depende do público. Porque, infelizmente, eu vou contar uma história. Medicina, ninguém não cobra consulta, todo mundo cobra consulta. E só para deixar claro, tá, gente? O certo, inclusive pelos códigos de ética, é todo mundo cobrar consulta. Só que a gente tem um caso específico, na odontologia e estética também, mas em especial odontologia, que virou cultura não cobrar. E virou mesmo, não sou eu que estou falando isso. Eu lembro que eu fui dentista e não cobrava. Eu vou te dar um exemplo. Olha isso, que bizarro. Em 2022, a gente tem um evento anual, chama Sucesso Odonto Presencial. Aí, em 2022, foi muito legal até essa semana. Imagina, 5 mil pessoas, a gente contratou a Loki para finalizar o evento, tal. Nossa. Aí eu, no Royal Palm Plaza, em Campinas, eu dormindo na suíte presidencial, vida de rei. O Roberto Carlos, literalmente, o Roberto Carlos estava na semana anterior lá. Tô dormindo na cama do Roberto Carlos e tal. No dia, acabou o evento, no domingo. Domingo, ou sei lá que dia. No dia seguinte, de manhã, eu peguei voo pro interior do Mato Grosso do Sul para uma ação social, dormindo no chão de uma escola no meio de uma comunidade indígena. Totalmente os opostos. Os opostos. Aí eu no Uber, indo pro aeroporto, saindo do evento, um senhor, aí começou a conversar comigo, ele, lá de Campinas. Teve a Loki, o DJ aí, não sabia o nome, o DJ, não sabia quem eu era. Foi legal pra caramba. Ele, um negócio de dentista, né, tal. Aí ele falou assim, rapaz, eu quase, olha isso, é verídico, tá? Eu quase saí na mão com um dentista aqui de Campinas. Aí eu não gosto de fofoca, né? Eu falei, jura? Como assim, né? Aí ele falou assim, rapaz, minha mulher foi lá, aconteceu sei lá o que com a minha mulher, eu não lembro o que ele falou. Aí ela foi lá só para ele ver o que tinha acontecido. Aí ele passou o orçamento, olha isso. E aí no fim ele quis cobrar o valor da minha mulher. O que ele estava cobrando? A consulta. O tempo, consulta. O conhecimento. Aí o cara, olha isso. O diagnóstico. Ele indignado, ele ainda falou assim, eu sou morador de Campinas há 40 anos e eu nunca vi isso aqui na cidade. Alguém fazer cultural. Isso. Ou seja, o cara, olha isso. O cara, o Uber lá, o senhorzinho, achou um absurdo. Foi lá tirar satisfação com o dentista, quase saiu na mão com o dentista porque ele cobrou a consulta. Meu então, é ruim a gente falar isso, mas depende muito do público que você vai atender. Agora, eu sou dentista, eu trabalho com público A. Cara, as pessoas têm que pagar consulta, porque até assim elas vão te valorizar muito mais. Sim. Agora, eu trabalho com público C. Eu posso cobrar consulta? Você pode tudo, mas você vai ter a quantidade de faltas, vai ser quase 100% desses pacientes de marketing. Porque, infelizmente, criou-se a cultura, exatamente. Entendeu? Muito que, bom. Infelizmente. Muito bom. Então, em resumo, gente, o que ele quis dizer é: você está abrindo um consultório, já começa certinho. Já começa entendendo qual é, né, a medida que você precisa, né? Quais são os KPIs? KPIs quais são os números que você vai olhar todos os dias para você vai ver, né, se você está crescendo, não está crescendo, aonde que você mexe o ponteiro para crescer, como que você traça um plano em cima desses números, né? Cici, eu costumo dizer, e gente, isso daí a ficha tem que cair em vocês. O profissional de saúde, o médico, ele opta por fazer medicina porque ele quer ser o melhor médico possível. O dentista, ele opta por odontologia porque ele quer ser o melhor dentista possível. Só que o sonho dos dois é ter o quê? Consultório.
Eles querem ter consultório. Sim. O sonho do médico que está na faculdade... É a forma dele empreender. 80% quer ter o consultório. O dentista, 80%, 90% quer ter o consultório. Só que quando você opta por abrir o consultório, você, 99% das pessoas, sem saber, você está optando por ser um empreendedor também. E a partir dali, você acabou de assumir uma segunda profissão que você não fez faculdade, que você, na enorme maioria das vezes, não estudou, que é a profissão empresário. E se você pode ser o melhor dentista do mundo. A gente vê muitos acadêmicos, professores de mestrado, doutorado, tal. Eles ficam indignados com muitas vezes seus alunos recém-formados, voando com as suas clínicas, indo bem pra caramba, e eles muitas vezes com seus consultórios passando extrema dificuldade. E eles sendo tecnicamente extremamente melhores. Olha que louco isso. E aí, mas o que está faltando? Que está faltando a segunda profissão, que é do empreendedor. É você saber sobre gestão, é você saber sobre finanças, é você saber sobre precificação, é você saber sobre processo de vendas, é você saber sobre protocolos, sobre consumo, estoque, tendências, marketing. Mas eu ter que gravar vídeo? Se você for fazer marketing, você vai ter que gravar vídeo. Né? Mas e as pessoas vão me julgar? Infelizmente não. Infelizmente não. É assim. Elas vão te julgar. Elas vão te julgar até você ter um resultado muito expressivo. Aí depois elas vão te perguntar como você fez. Como que você fez, exato. Tem muita gente que se esconde, né, com esse medo do julgamento. E muitas vezes se frustra porque quer as duas coisas. Quer o sucesso da clínica, quer estar no holofote, quer esse crescimento exponencial, mas na mesma proporção não tem essa vontade nem essa coragem de fazer tudo que precisa fazer para chegar lá. E por medo do julgamento. Por medo do julgamento. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Foi muito legal. E eu falei, cara, o julgamento já me fez... eu sentia bem mais, mas eu ainda sinto, eu não gosto. Não gosto mesmo, me faz mal. Acho que não tem pra quem não faça, né? Acho que algumas pessoas lidam um pouco melhor que outras. Isso, exatamente. Eu não lido tão bem. Então, a gente tava falando, se chega alguém num post meu, uma conta fake, que não tem nem a foto da pessoa, você vê que é um infeliz da vida, mal amado, mal amada, vai lá, faz um comentário infeliz, cara, já faz mal. Aí imagina dentro da área de saúde, que a gente comentou que tem muita questão da hierarquia. E aí, de repente, o seu professor, aquela pessoa que você admira, que você quer ter um futuro semelhante, aquela pessoa, ela te faz uma crítica. Putz, é muito difícil você ser cascudo para conseguir entender aquilo lá. Pode acabar com um sonho, né? Pode acabar com um sonho. Só que, galera, se o seu sonho é empreender, você tem que entender que não existe outra rota, não existe outro caminho. A questão não é se você vai ou não fazer, é quando você vai ter que fazer. A gente estava comentando aqui nos bastidores, eu estava falando, a medicina hoje, o que está acontecendo com a medicina, o médico hoje é o dentista de 15 anos atrás. Por quê? Porque a odontologia há 10, 15 anos atrás, o pessoal sofria tanto com o sucesso, era uma profissão totalmente desvalorizada, o pessoal... Aí, na dor, os dentistas que tem consultório, tiveram que, peraí, eu preciso aprender gestão, eu preciso aprender marketing. Eles tiveram que evoluir hoje. Exato. Tanto que hoje tem muitos dentistas que ganham muito mais dinheiro. que médicos. Muito mais. Tem dentistas, a gente teve no evento que você foi, cara, a gente teve lá 3 palestras de gente que fatura mais de 1 milhão, os caras botando 350 mil no bolso, é salário de jogador de futebol. Sim, né? E dentistas. Então, o médico hoje sofre o que o dentista sofreu há 15 anos atrás. Só que pela dor, os médicos estão tendo que entrar nesse mundo da gestão, estão tendo que entrar nesse mundo do marketing, vão ter que começar digital, vão ter que começar a gravar vídeos, vão ter que se expor nas redes, porque é uma questão quase que de sobrevivência. É muito louco isso. Sim, é muito doido. E toda vez que você promove uma mudança, eu sempre falo que existe um vale. Entre um ponto e o outro, existe um vale. E esse vale vai ter crítica, esse vale vai ter dor, esse vale vai ter uma série de coisas que vão te tirar do conforto. Exatamente. Se você consegue passar por esse vale, do outro lado, vai ter um negócio ali que você não tem noção da vista que tá ali e que você não tá enxergando, né? Então, acho que essa fica a dica nossa, assim, pra quem tá nesse momento, talvez nessa dúvida.
dúvida, né? Será que eu me posiciono no digital? Será que eu faço? Será que vai ter crítica? Cara, entre uma mudança e outra vai ter um vale e você vai passar por ele, né? Só que se você for peitudo o suficiente, né, corajoso o suficiente, fazer corretamente, né, tudo sempre dentro da ética, com muita verdade no seu trabalho, com muita transparência pro seu seguidor, pro seu cliente, cara, do outro lado ali vai ter algo que você não espera, mas que tá preparadinho para você enxergar, né? Se a pessoa que tá te criticando, na verdade, ela só tá expondo ali uma insatisfação dela com ela mesma, porque ela não tem a mesma coragem que você. Entendeu? Então ali é uma forma dela, cara, eu não tenho a coragem desse cara, e aí inconscientemente ela critica. Porque aquilo ali, queira ou não queira, acaricia ela, sabe? Dá um aconchego pra ela. Porque ela é como se ela... Não, ninguém pode fazer o que eu não tenho coragem de fazer. É inconsciente. Exato. Porque você tá promovendo uma mudança na cabeça dela, isso não tem cabimento. Exato. Ela não tá com a tua visão. E óbvio não é óbvio, né? Exato. Gente, é muito... Na hora que a gente aprende a lidar com isso, é outra história. Quando eu comecei a focar mais no Instagram, isso lá em 2013, por aí, eu pensei assim, falei, cara, o que as pessoas gostam de ver no Instagram? Falei, pô, viagem, sempre quando você postava era só foto, não tinha vídeo. Sempre que você posta de foto de viagem, bomba, né? Dava muita curtida e tal. Aí eu, pô, mulher bonita, e eu não sou mulher nem bonita, né? Então não dá. Não sou o Cauã Raymond também, então, pô, não dá. E cachorro. Falei, meu, cachorro, sempre o pessoal gosta dos cachorrinhos, dos pets e tal. E eu, na época, tinha um cachorro que era bolota, um golden, lindo, todo mundo achava. Aí o que eu fiz? Tudo que eu postava era assim, o bolota e a odontologia. A bolota, era uma forma de chamar atenção. Era uma forma, e aí bombava. Aí tem um material que a gente pede para as clínicas, para os consultórios entregar, que é um portfólio, assim, um material impresso e tal. Aí eu ia lá, e a Jojo sempre me ajudando. A gente pegava o bolota, deitava o bolota, aí colocava um portfólio do lado dele e pau, tirava a foto. O bolota e o portfólio. Aí na legenda eu descrevia sobre o portfólio e tal. E eu lembro que os meus amigos, meus melhores amigos, até hoje, padrinhos de casamento e tal, era eu postar, eles, print no grupo. Bolota, o Bolota tem que ganhar royalties, o blogueirinho, e não sei o quê. E, porra, e aquilo, putz, na época eu lembro que dava uma raiva, porque você, caraca, meu, é muito difícil. Faz parte do meu trabalho. E é difícil pra mim. Até hoje, pra mim, pô, eu gravo vídeo todo dia. Todo dia não, gravo uma vez por semana, mas todo dia eu posto um vídeo novo. E até hoje, cara, pra mim é desconfortável. Eu não gosto de gravar. Não é um negócio que, pô, eu faço com prazer. Eu não faço, eu faço porque tem que fazer. E aí imagina naquela época. E aí, de repente, pô, as pessoas criticando, as pessoas, sabe? Então, mas não tem como lutar contra isso. Isso vai acontecer e você tem que ser cascudo ou cascuda. É questão de sobrevivência, né? Dentro da concorrência. Como eu posso me destacar? Atingindo o maior número de pessoas possíveis, escutando a minha verdade, aquilo que eu acredito como profissional, como vida, como valores. Que hoje não dá mais também para abrir só aquele perfil extremamente técnico, que você olha aquela pessoa só antes e depois, só um negócio que você fala, mas quem que é a pessoa que tá por trás disso tudo? Você olha no perfil, não tem nada sobre ela, né? Então, hoje é muito além de você só criar ali um perfil e pedir para alguém abastecer ali e achar que tá tudo bem. Não, você tem que criar sua marca pessoal, a ponto da pessoa querer se inspirar em você, fazer parte da sua comunidade, tá dentro do seu ecossistema de alguma forma, né? Isso. Então, hoje tá mais difícil até do que há 10 anos atrás. Não, mais não. Tá muito mais difícil. Por mais que tenha muito mais ferramentas, muito mais cursos, muito mais profissionalização de tudo, é muito mais difícil porque, cara, você se destacar em meio a tanta gente fazendo coisa boa, que tem muita gente fazendo muito conteúdo bom, com gente profissional junto, com uma galera de peso ensinando como fazer, você se destacar só tem como com a sua autenticidade. Se você não colocar... no seu caso, o Bolota era uma forma de ser sua autenticidade ali. E isso chamava atenção e conectava com o seu público. Qual é a sua forma de chamar atenção e de se conectar com o seu público, né? É isso que você tem que entender para poder se destacar. E eu acho que é isso que o pessoal tem que entender. Não é questão de se vai ou não vai fazer. É quando vai fazer. É questão, eu quero me tornar obsoleto ou não? E quanto antes você começar, melhor. Se meus vídeos de 2014, eu excluí, apaguei, não é que eu arquivei, não. Eu apaguei de qualquer vestígio do arquivo, eu apaguei, porque eu não conseguia me ver.
Cara, que coisa ridícula esses vídeos. É ridículo. Só que eu comecei numa época, isso eu acho que é legal todo mundo entender, que é o timing. As oportunidades, elas têm timing para você entrar. Se você entra na hora certa, no momento certo, aconteceu isso com você. As coisas são infinitamente mais fáceis. Então hoje não é querendo desestimular de forma nenhuma, muito pelo contrário, é querendo estimular. Mas hoje, de fato, está muito mais difícil. Então aprenda, porque é igual a inteligência artificial. A inteligência artificial é a onda que está vindo. Entenda que fazendo talvez só o básico não vai adiantar. Não você vai ter que ir além, né? Talvez então, lá atrás, fazendo o básico, funcionar. É o que você falou, você está atrasado, você vai começar, provavelmente você vai começar com uns vídeos ridículos igual os meus de 2014. Só que imagina, eu de 2014 para cá, eu tô 11 anos fazendo isso. Exato. Quantos milhares de vídeos eu já fiz? Eu tô infinitamente melhor. Você que vai começar hoje, você vai começar hoje, vai ser mais difícil. Só que entenda seu processo, vai se desenvolvendo, é melhor começar hoje do que começar amanhã. E não se compara com quem já tá há 10 anos fazendo, né? Mas você vai ter que começar, Exato. Não tem jeito, não tem jeito. E tem uma frase que eu amo, que é: quem tem medo do ridículo se afasta do extraordinário. E é justamente isso. No começo, todo mundo que não sabe fazer algo vai parecer ridículo pra alguém que vai estar olhando aquilo e vai falar: cara, o que ela tá fazendo? Que doideira é essa? Né? Mas na hora que você começar a ficar melhor, aquilo começar a te trazer resultado, aquilo começar a trazer resultado pro seu sonho, você nem vai estar olhando mais pro que as pessoas estão falando. E tem uma diferença também, que eu lá em 2014... a gente não tinha o hábito de gravar vídeo como a gente grava hoje. Hoje a gente grava stories, tudo é vídeo, né? Então lá eu tava começando assim, um negócio que ninguém fazia mesmo, né? Então hoje as pessoas, queiram ou não queiram, estão mais preparadas, mesmo que não gravem tanto, mas estão mais preparadas do que eu lá em 2014. E eu gosto muito de trazer uma questão que tem muita gente boa no mercado, tecnicamente. Hoje tem curso para tudo. A gente consegue desenvolver metodologias de tudo quanto é coisa. Tem cada profissional que, cara, começa a destacar por um jeito de fazer algo, tá ensinando isso para alguém. Então, pensando friamente, tecnicamente, tem muita gente boa ou tão igual uma a outra, né? O que faz uma pessoa se destacar ou não quando um paciente vai escolher? Sabe que esse negócio do técnico aí é muito engraçado isso, né? Que as pessoas ainda têm um pouquinho de preconceito, é muito louco isso. Eu acho engraçado as pessoas falam, mas clínica que vai muito bem não tem uma entrega boa. De onde as pessoas tiram isso? Né? Eu acho que a melhor forma da gente provar isso é trazendo um exemplo, vamos para o auge da saúde, o Hospital Albert Einstein. Quantos atendimentos o Hospital Albert Einstein faz por dia? E assim, pessoas com doenças gravíssimas, pessoas entre a vida e a morte, chegando ali em emergência, tal, e concorda que... Com uma entrega excepcional. Com uma entrega excepcional. Então, uma coisa não anula a outra, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, hoje, inclusive, eu acho que não tem espaço para clínicas que não têm uma ótima entrega. Porque o cara não consegue. Hoje, o mercado, ele tá muito exigente. As pessoas criticam muito, você está expondo nas redes sociais, se tem um paciente satisfeito, ele vai expor nas redes sociais. Então, gente, entendam de uma vez por todas. Nenhuma empresa consegue ter sucesso sem excelência. Eu acho que isso daí é o básico. Então, se o médico optou por ser médico, ele tem que ser um médico excepcional. Se o dentista optou por ser dentista, ele tem que ser um dentista excepcional, fisioterapeuta, etc. Então, eu acho que isso daí é um ponto que nem deveria entrar em discussão, porque ele é tão óbvio. Ele é óbvio do óbvio. Então, você tem que ser, você se estudou para isso, você tem que ser excepcional nisso. Ponto, até mesmo porque, senão você não vai conseguir manter o seu resultado. Ponto. Só ser excepcional tecnicamente, se você tem uma empresa, um consultório, não é o suficiente. E a gente tem, não é o Ricardo que está falando, não é a Cici que está falando. A gente tem estudos disso. A Universidade de Harvard saiu, na revista de Harvard, Harvard Business Review, saiu que 67% do seu sucesso não tem relação com quão bom técnico você é. Isso é a Universidade de Harvard diz. Mas quais habilidades que eu tenho que ter? Habilidade de comunicação, habilidade de gestão, de liderança, de habilidades interpessoais, carisma, marketing.
Ou seja, 67%, segundo Harvard, do seu sucesso tem essa relação e 33% com quão bom tecnicamente você é. Ponto. Aí a gente tem um outro estudo do Instituto Dale Carnegie, que também é um instituto global, que ele vai além. Ele fala que 85% do seu sucesso não são capacidades técnicas. Então, o cara que é muito bom técnico, imagina que numa escala de 0 a 10, ele está no 1,5. 1,5, ainda falta 8,5 para ele. E onde está esse 8,5? Habilidades interpessoais, comunicação, você ser um bom comunicador para você conseguir vender mais, você conhecer de gestão, você conhecer de marketing, você conhecer de pessoas, como lidar com pessoas, empatia. Então, são outras habilidades que fazem esses consultórios, essas clínicas, esse pessoal que tem mais resultado, eles têm essas outras habilidades além da técnica. Entendeu? Então, acho que é isso que as pessoas têm que entender. Não tem, às vezes o pessoal fala, pô, tem um dentista aqui na minha região que tá indo muito bom e tecnicamente ele é ruim. Cara, esse cara tá indo muito bem há poucos meses ou ele não é ruim. Porque não tem como você manter um resultado se tecnicamente você não é bom. Não tem como nos dias de hoje. Dentro do ecossistema de vocês, a gente já sabe que tem bilhões de faturamento, né? Sim. As pessoas que estão linkadas ao ecossistema juntas já fazem isso. Qual o maior erro, olhando para tudo que você tem de jornada, todas as pessoas que estão acopladas, que já passaram por vocês, que você vê muitas clínicas repetirem esse erro? Putz, tem muito a ver com o que a gente está falando. A Infinity, você até falou aí, a Infinity é uma espécie de rede de clínicas nossa, a gente está chegando perto de 700 unidades. O faturamento da Infinity ano passado, com bem menos, 500 e poucas unidades, das clínicas somadas, que a gente chama de sellout, foi de 2,2 bilhões. É muito em tratamento, né? E o que a gente vê de erro? Em especial, eu vou até falar do erro de quem começa a trabalhar com a gente, né? Que é o pessoal que precisa se desenvolver. É exatamente o que a gente falou até agora. Não ter o controle. É não ter o olhar de empresa. Então, quando a gente começa, quase 100% das clínicas que chegam até a gente não tem uma precificação correta. E isso, Cici, é tão grave que às vezes as pessoas falam, a precificação é ter uma tabela de preços. Não, precificação é o que garante, é o que é validado ali no financeiro, a gente entende que todos os procedimentos estão tendo lucro. Porque olha só, às vezes você é, sei lá, vou trazer para odontologia, você é um implantodontista. Só que então, ou seja, você opera lá os pacientes. Só que quem faz prótese não é você. É um outro profissional, que você paga, por exemplo, 50% para aquele profissional. Eu já falo, sem saber suas contas, eu já falo que você tem prejuízo na prótese, pagando 50% pro profissional. Por quê? Porque 35% em média dos custos, do preço de venda do tratamento, 35% são os custos operacionais. Sim. Então já foi 35%. Mais 50% que paga pro profissional. Já 85% do preço de venda. Tá sobrando 15%. Aí você paga imposto. Você tem os custos do próprio tratamento, você tem laboratório, tem não sei o que. É prejuízo. É prejuízo, é certeza que é prejuízo. Então, e a enorme maioria dos consultórios não faz esse tipo de conta. E aí, esse caso, ele é tão latente, porque quanto mais, olha que louco, quanto mais você cresce, mais você fatura, se você não fez isso, maior é o seu prejuízo. Por isso tem tantas clínicas, às vezes lotadas de pacientes, o profissional trabalhando cada dia mais, ele fala, cada vez que eu trabalho, parece que eu tô ganhando menos. Com o fluxo, né? Entra, sai. Tá ganhando menos mesmo, porque a precificação tá errada. Então, o processo de precificação, essas clínicas não têm um processo adequado de venda. Então, o paciente chega ali na primeira consulta, como ele é recebido, o que é entregue para ele, como é passado o valor do tratamento, qual tipo de... Ele volta, né? Qual tipo de parcelamento. Esse paciente, provavelmente, se o ticket for mais alto, ele não vai fechar na hora. Quem é a pessoa que vai fazer o follow-up, ou seja, vai fazer o acompanhamento daquela pessoa para entender por que ela não fechou, se ela já conversou com a esposa, com o marido, enfim, entender a objeção dela, tentar fechar. A gente hoje, nas Infins, a gente tem uma parceria com um banco que ele divide o valor do tratamento em crédito consignado até 96 vezes. Aí imagina... E comparando essas clínicas com uma clínica que às vezes a pessoa divide em 6 vezes no cartão. Não dá para comparar. Entendeu? Qual clínica que vai performar mais? A clínica que está faturando mais, ela consegue investir mais em estrutura. Ela consegue investir mais em tecnologia. Ela consegue investir mais em jalecos da doutora Cherry. Tá todo mundo bem. Ou seja, vai ficando tão distante
dos outros consultórios, do cara que está aqui sozinho, ele compra mais barato, o cara que está com a gente. A gente tem uma parceria com o Grupo Straumann. O segundo maior parceiro do Grupo Straumann no mundo somos nós. Que massa. Então, imagina, a Cici comprando sozinha, ela paga um preço. Comprando dentro com a gente, ela vai pagar 50% a menos. Que ela consegue repassar para o paciente, ou ela consegue ter uma margem maior. Se ela tem uma margem maior, ela consegue reinvestir na clínica, reinvestir em conhecimento técnico, reinvestir, pagar mais equipe, pessoas melhores, estrutura melhor, tecnologia melhor. É uma distância gigantesca. É surreal, pô. Consegue assim, investir. O primeiro ponto para isso? Conhecimento, né? Conhecimento. Consegue investir mais em marketing, para atrair mais pacientes. E o cara que tá sozinho ali, ele tá pedalando, ele não tem dinheiro, ele, entendeu? E tá focado ainda só no serviço, só na indicação, né? Isso. E cada dia esse cara vai sofrer mais. E fica muito volátil, porque uma derrapada que dá o mercado, né, que ele tá inserido, ele não tem por onde fugir, não tem por onde escoar. Uma preocupação que a gente tem, que acomete muita gente, é o pessoal que antecipa cartão de crédito. Cara, a gente usa um termo lá que não é exagero. A gente fala, antecipar cartão é o começo do fim. Por quê? Porque as pessoas... É um dinheiro muito fácil, concorda? Você aperta um botãozinho lá, ele te antecipa tudo. Só que ele tá comendo ali... Imagina, um consultório vai lucrar aí uma média de 20% a 35%, média. Se você antecipou, muitas vezes você está antecipando a uma taxa de 15%, 18%. Ou seja, todo o seu lucro já foi. Só que o maior problema, esse é um problema gigantesco, só que o maior problema eu vejo além até. Se você antecipa todos aqueles recebimentos, a gente sabe que nos consultórios os tratamentos muitas vezes demandam meses. Você antecipou um dinheiro, você já gastou ele, só que aquele paciente você ainda tem mais entregas daquele paciente. E aquele dinheiro você já gastou. E aí você vai ter que pagar material lá na frente. Exato. Aquele dinheiro você já gastou. Só que aí, ou seja, então você vai ter que pedalar nos outros meses, só que se você não conseguir pedalar, se você pega o que você falou, pega 1, 2 meses mais turbulentos, mais tortos. Aí você não tem dinheiro para pagar as contas, literalmente. Aí o que o cara faz? Vai no banco, pega um empréstimo. Ou seja, você começa a se endividar de um jeito. E para sair, tem que ter paciência, porque são anos. Você entra num buraco desse em 2, 3 meses. Para sair, são anos para você conseguir sair. Anos para você conseguir sair. Então, isso também é frequente. O pessoal chega na mentoria lá, quem antecipa cartão? Sei lá, uns 40% levanta a mão. E aí tem mais uns 20%, 30% que tem vergonha de falar que antecipa. Então, imagina, é muita gente. Então, tem muitos erros. Tá vendo? Tudo que eu tô falando aqui, o do marketing, de agendar para... Você vê que são muitos erros que custam literalmente o sucesso do consultório. Custam o sucesso do consultório. Tô aqui abrindo meu primeiro consultório. Né? Quero crescer, já tô com mentalidade de crescimento, sou boa tecnicamente, já fiz muito curso, tô com uma mão ferrada, sei fazer muito bem aquilo que eu tô fazendo. Quero crescer meu consultório e vender mais. Por onde eu começo? Quem é a pessoa que precisa me ajudar? O que eu faço? Quem que eu coloco primeiro? Além de você, quem eu coloco primeiro? É marketing? É financeiro? É treinar uma boa secretária? Por onde eu começo para ter esse sucesso? Vamos lá. A gente criou uma metodologia que a gente fala que são os 10 mandamentos. Tá? O primeiro mandamento que a gente trabalha é o planejamento estratégico. Aí beleza, isso daqui é mais tranquilo. O segundo mandamento que a gente trabalha é a composição de preço, a precificação. Por quê? Porque você precisa ter garantia que todo esforço que você vai fazer para conseguir mais pacientes vai te retornar em lucro. Então, isso daqui, beleza. Fechou. Aí a gente tem um terceiro ponto, não exatamente nessa ordem, que é o protocolo de primeira consulta. Por quê? O paciente que vai vir do marketing, indicação, a gente fala... Você fechar com um paciente indicado é muito fácil. Porque o indicador, ele já fez boa parte da venda. Ele já falou, pô, vai lá na doutora Cici, ela é muito boa, ela é carinhosa, ela é show de bola, já dá uma ideia de preço. Então, o indicador já vendeu. O paciente de marketing, não, esse cara é desconfiado, às vezes ele não conhece ninguém que foi tratado lá, ele não te conhece. Então, você precisa de um processo que a gente chama de protocolo de vendas bem executado. Então, a gente desenha isso desde a chegada, desde quando o paciente entra em contato, a chegada dele no consultório, o que é entregue, o momento que passa os valores, como explicar para o paciente, como mostrar antes e depois, enfim, todo o processo, tour na clínica, como quebra o gelo, blá, blá. Então, esse acho que é um segundo ponto determinante. Aí, terceiro ponto determinante, tanto esses dois corretinhos, é como eu vou atrair mais pacientes. E aí a gente tem 2 etapas dentro do marketing, dois caminhos. Se você já tinha um consultório,
né? Então, pô, tem uma carteira de clientes, eu mudei, montei um novo consultório, legal, você já tem ali, é mais fácil você começar, porque você já tem pessoas que confiam em você, é um marketing mais barato, enfim, é muito mais tranquilo você trazer esses pacientes. Caso não, putz, é meu primeiro consultório mesmo, não tem jeito, você vai ter que ter uma verba. E aí tem onde muita gente erra também. Que a pessoa se arrebenta ali na montagem do consultório, gasta tudo que tem, o que não tem. E aí, na hora de trazer os pacientes, não tem... Ou coloca também, terceiriza demais, não entende nada do que tá fazendo, põe dinheiro num lugar que não tá dando resultado. Mas, Cici, a gente tem vários casos. É assim, o começo, sempre você tem que dar uma pedalada ali, né? Então, a gente tem vários casos, pô, eu não tenho muita condição, não tenho muito dinheiro. Por onde eu começo? Por onde eu começo? Cara, você vai precisar de um recurso para atrair as pessoas. É o que a gente fala, vai fazer lá Instagram, patrocinado no Facebook, tal, depende de onde, do seu público. É Google, etc. O recomendável é você ter dentro da clínica uma pessoa específica para receber o que a gente chama de lead, né? Que são aquelas pessoas interessadas. Só que a gente sabe que, pô, nesse seu exemplo aí, alguém tá começando, não tem. Às vezes ela tem só a condição. Secretária. Não, ou nem tem a secretária. Ou nem a secretária. Eu vou ainda para um exemplo mais... Pô, ela não tem a secretária. Quem que vai ser a secretária? Ela. Porque ela tá com tempo ocioso. A gente montou uma clínica em Campinas. A clínica é um espetáculo, assim. As minhas estão indo muito bem. A Aninha e Lelê estão indo muito bem. E a gente inaugurou ela já tem uns anos com 2 sócios que, pô, a coisa não ia. Aí a gente mudou os sócios que tocavam a clínica, entrou a Aninha e a Letícia. Cara, eu lembro que a gente foi visitar elas no fim de semana ficavam respondendo os pacientes, as pessoas interessadas, né, os futuros pacientes. Elas agendando, elas entrando em contato, elas ligando. Ou seja, elas se movimentando. Por quê? Porque naquele momento a equipe estava muito reduzida, não tinha, elas precisavam fazer o negócio girar. E, cara, hoje as minhas estão voando. É uma clínica que, pô, mês passado acho que lucrou 150 mil. Então imagina, por quê? E é uma clínica grande. Tá? Uma clínica robusta, lá em Cambuí. É Cambuí, né? Então, ou seja, só que elas fizeram por merecer, entendeu? Elas colocaram a mão na massa. Então, acho que esses são os 3 pontos. É a garantia da precificação tá redondinha, ter o processo de venda, senão essas pessoas vão chegar até o consultório e não vão fechar, e fazer a atração, nesse caso aí, que é uma clínica nova, desses novos pacientes. Se for o caso, você vai colocar a mão na massa. Agora vamos para os extremos. Eu já tenho uma clínica aqui que já é sucesso. Já tá faturando bem, tá rodando bem. Essa pessoa já tá com grana, fluxo de caixa para pensar em novas possibilidades. Que legal. Para onde que essa pessoa pode ir? Ela pode criar um ecossistema? O que ela faz para ela ampliar o seu negócio? Sabe que muita gente da Infinity tá nesse momento aí. E você falou do ecossistema, foi, pô, é perfeito. Por quê? Por exemplo, imagina, primeiro você consegue ampliar com novas unidades, né? Que a gente sempre recomenda ter sócio, sempre, isso daí é um negócio que a gente recomenda mesmo, porque a chance de dar certo uma nova unidade, você tem um sócio lá operando aquela unidade, ela é muito maior. Porque aí é um erro de muita gente. Às vezes tem um consultório, tá bombando, indo bem pra caramba, só que o consultório depende demais da pessoa. Aí ela faz a conta, ela fala, eu ganho 50 mil aqui, então eu vou montar mais um, que eu vou ganhar mais 50, vai dar 100. É essa conta que o pessoal... Mas ela tem um tempo só. Só que ela tem um tempo só, uma energia só, e a clínica depende demais dela. Aí ela monta outra, aí fica cobertor curto, porque a nova vai precisar de 100% ou boa parte do tempo dela para fazer ela girar, caso ela não tenha sócio. A daqui começa a ficar desassistida, começa a ir mal. Cara, é um rolo. Aí a pessoa tá no céu, ela começa a ter uma turbulência gigantesca por conta disso. Mas vamos supor que a clínica tá ótima financeiramente e também tá, a gente fala que tá independente do dono. Ela funciona sem a necessidade do dono. Melhor dos cenários. Melhor dos cenários. Aí o que geralmente o pessoal faz? Monta outras unidades com quem? Com, por exemplo, putz, eu tenho na minha clínica, como a minha clínica tá rodando bem, eu tenho outros profissionais que atendem. Putz, tem uma profissional aqui que, pô, ela é sonhadora, tem brilho no olho, se destaca, quer empreender. Ela vai voar. Ela vai voar. Então é melhor ela voar dentro de casa. Pô, vamos montar uma nova unidade juntos. Pô, legal, montou essa nova unidade juntos. A unidade pega pessoas que são boas, com valores excelentes, tal. A tendência é voar, porque você já sabe como que faz, né? E você tem condição de fazer o negócio acontecer. E aí, para onde o pessoal geralmente vai? Aí, criação de ecossistema. Então, laboratório, por exemplo, que atendem as outras unidades e unidades de outros profissionais. Compras. Tem gente que está montando dental.
para atender as próprias unidades. Massa. Olha aquilo Educação. Educação, porque você começa e aprende como que fez, então você consegue ensinar outras pessoas. As crianças, você consegue ter curso, fazer curso dentro das unidades. Então tem muita coisa para fazer. Tem muito para onde crescer, né? Eu acho que a área da saúde é uma profissão que te permite, cara, criar tantos braços. Exato. É um negócio que é infinito. Se você para pra pensar assim, é surreal as possibilidades que tem. Então, se você tá aí reclamando, cara, para e pensa no básico que talvez não esteja sendo bem feito, isso, né? E a partir dele, você vai crescendo dentro da disciplina, da constância, trazendo conhecimento para dentro, ampliando visão e fazendo direitinho. É muito legal você ver tantos profissionais de saúde, cara, voando baixo mesmo. Eu acho muito legal, empreendendo e construindo negócios de valor, atendendo mais pacientes com qualidade, né, de atendimento, gerando emprego, realizando sonhos. Putz, hoje o meu barato da vida é esse. Eu fico ver, feliz, né? Ver a galera crescer, ter sucesso. Ver a galera crescer, ter sucesso. Cara, a galera realizando sonhos assim que você fala, cara... Deve ter muitas histórias para contar em relação a isso. Muitas. Acho que, gente, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui batendo um papo mais de horas e horas e horas. Porque quando junta dois empreendedores para falar, a gente vai um aprendendo com o outro. É uma coisa muito gostosa e eu aprendi muito aqui. Eu também. Inclusive, eu convivo com muitas pessoas da área da saúde que tenho certeza que vou indicar esse episódio, vão aprender muito. E, cara, é uma falinha dele aqui de 1 hora. Penso tanto que ele também não pode te ensinar, né? Fazendo os cursos dele em falas muito maiores como essa, entrando dentro dos seus negócios, entendendo mais aonde que moram os gargalos, né? Eu acho que o máximo é a gente trazer gente de fora para a gente entender aonde que as amarras estão existindo, sabe? Aonde estão os gargalos. Furar a bolha. Tirar esses gargalos da frente para você poder fluir, crescer. Cici, o cara que tá sozinho ali no consultório, fechado, na bolha dele, ele enxerga um mundo que tem uma cor diferente da que os outros. Então, acho que aí até um passo de humildade assim, que a galera tem que ter, de entender, fala, pô, peraí, se eu tô nessa situação, qual que é a causa dessa situação? É o conhecimento ou a atitude, porque às vezes a pessoa tem o conhecimento. A pessoa vai, estuda pra caramba, mas a atitude não põe em prática. Ou a atitude que eu não tô tendo. Cara, não é uma falta de sorte sua o resultado que você tá tendo. Não é porque você mora numa cidade pequena, ou numa cidade grande, ou porque tem uma clínica XYZ aí. Não é isso. Tem muito espaço pra muita gente. Pô, a gente tem clínica que cidade de 6 mil habitantes que faz mais de 1 milhão. Eu não quero ninguém sair daqui falando assim, porque tal clínica abriu e roubou todos os meus pacientes. Roubou porque você não tava cuidando deles, né? Prática, Cici. Na prática, isso daí é a maior besteira. Não tem essa. Você imagina, assim, na prática, os pacientes da Cici vão montar uma clínica nova, vai todo mundo? Não vai. Eventualmente, um ou outro vai sair, mas eventualmente um ou outro da clínica vai chegar no seu também. Então, faz o seu. Faz o seu, foca no seu. E aí tem né? a ver com o que a gente falou do controle. Cara, assume o controle da sua empresa, assume o controle da sua vida, dos seus resultados e deixa o outro lá. A gente é assim, cara, dentro da empresa a gente nem fica vendo os outros. A gente faz o nosso e acabou, porque faz o seu aí que não tem erro. Muito bom. Agora, pra finalizar, eu sempre peço uma frase que você ama. Tipo, frases que talvez você tenha escutado, levado pra vida, ou sua mesmo, que você gostaria de passar adiante. E uma frase que muita gente prega e você fala... Isso não é bem assim, não gosto muito dessa frase. Vamos lá, hein? Que pregam, que eu não gosto. Bom, uma frase que eu levo pra vida... Eu acho que não é uma frase, mas pode ser um conceito? Um conselho. Super. Eu até postei isso daí nos dias desses. Se eu pudesse dar um conselho, escolha muito bem as pessoas que você anda. Se eu tivesse morrendo, tivesse uma última frase para deixar para os meus filhos, seria essa. Porque... ambiência molda, né? A gente exatamente. A gente quem... E todo mundo já foi vítima positiva e negativa do ambiente, né? Sim. E eu já fui de repente julgar pessoas de forma equivocada porque o ambiente ali te fez acreditar em determinadas coisas, julgar que aquele ambiente ali é ruim porque as pessoas criaram aquilo. Eu já fui vítima disso. E o contrário é verdadeiro, né? De você estar num ambiente onde você acredita
ou nem acredita, né? Mas você consegue visualizar muito além e aquelas pessoas que estão ali te fazem acreditar que aquilo ali é possível. Né? E quando vai ver, você tá ali vibrando e tendo aquele resultado que antes você nem imaginaria ter. E eu sou prova disso. Eu vim num lugar super pobre, nunca faltou nada pra gente, mas, cara, quando eu fui pra faculdade, eu conheci um mundo que ali no meu mundinho ele não existia. Então, isso é um. E uma frase que falam que eu não concordo tanto. Ai, meu Deus do céu. Essa pega todo mundo, né? Tinha que preparar as pessoas antes. Ai, meu Deus. Eu acho que não é uma frase, mas eu acho que é uma crença. Vou facilitar para mim aqui. Boa. Que é de que não é possível você escalar na área de saúde. Eu acho que isso daí é uma crença que tentam colocar na sua cabeça por pessoas que não conseguiram fazer. Exato. Você tá na moda. Cara, a Louis Vuitton, eu não faço ideia, mas quantas lojas existem no mundo? Inúmeras. Quantas peças eles vendem, quantas bolsas de 15, 20, 30 mil reais eles vendem por dia. Existe escala? Muita escala. E eles vendem qualidade. Um hospital, um Albert Einstein, tem 20 mil funcionários. Quantas milhares de pessoas para vir para a saúde. E eles atendem. Então, eu discordo totalmente. E das pessoas que tentam fazer você acreditar nisso, na verdade, são pessoas que não conquistaram e, no fundo, inconscientemente, elas estão tentando se acolher nessa desculpa para se sentirem um pouquinho mais tranquilas por uma infelicidade, uma incapacidade delas de conseguir atingir algo maior. Eu acho que é isso. Muito bom, muito obrigada. Gente, que episódio. Eu tô assim, legal, chocada. Eu acho que muita gente já tá assim com uma bíblia, já tô colocando um monte de to-do. E se não tá, que pena. Porque poderia estar fazendo. Gente, agora pra finalizar, um presente pra você que o nosso time preparou. Obrigada pelo tempo, que eu imagino que o tempo aí é bem escasso. Olha, gente. Ai, que legal! Foto dos meus tesouros. Oh, meu Deus! Essa é a mais recente. Ai, meu Deus, muito lindeza. Ai, que lindo, minha mãe. Nossa, maravilhoso. Tem recadinho especial aí dentro? Amei, ó, tem um jornal. Putz, que gente, que joia. Olha, que legal. Cherry Farman pra você. Cheiroso, lindo, eu adoro preto. Gente, maravilhoso, amei. Obrigada. Amei. Ó, e se quiser deixar seus arrobas de tudo. Me segue lá no Instagram, gente, @Rinovac, com CK no final. E eu agradeço demais, gente. Sigam todas as nossas redes que estão aqui embaixo. Compartilhem com o maior número de pessoas possíveis. E se tem alguém da área da saúde que precisa escutar este episódio hoje, ou não da área da saúde também, porque dá insights para todas as áreas, compartilha, salva, manda para essa pessoa, porque a gente pode transformar a vida de muita gente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Bom, beijão! Aê!